O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o maior milagre da graça que Deus já realizou neste mundo. Isto é, nós estamos celebrando a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. E nós poderíamos nos perguntar, imagine, se você, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Você saindo hoje da missa e as pessoas sabem, para aqueles que não frequentam a igreja, eles pensam que é apenas feriado, mas nós sabemos que não é apenas feriado, é dia santo de guarda. Então alguém vai, encontra você e pergunta: nossa, hoje é uma festa na igreja? E você diz: sim, hoje é um dia santo de guarda, em que nós católicos vamos à missa. E a pessoa fica assim, admirada, né? E diz: que festa é a de hoje? Aí você diz: é a festa da Imaculada Conceição de Maria. Você até enche a boca para dizer: é a festa da Imaculada Conceição de Maria. E a pessoa ouve aquilo, e como ela não está acostumada, como nós, a ouvir sempre estes termos, ela ouve como que a primeira vez e pergunta: mas que festa é esta? O que é que você celebra quando diz que hoje é o dia da Imaculada Conceição de Maria? Plim! Mas é claro que todos vocês sabem, né? Aí você imediatamente vai dizer: hoje nós celebramos aquele mistério de Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo é o Salvador de toda a humanidade, mas a salvação na Virgem Maria se deu de uma maneira particular. Enquanto nós fomos salvos com a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, o Senhor purificando-nos dos nossos pecados, o Senhor nos salvou e nos curou dos pecados na nossa alma, já que todos nós nascemos marcados pelo pecado original, já que todos nós nascemos com essa deficiência no amor. Para nós, amar a Deus
pelo menos no início da nossa peregrinação espiritual, amar a Deus é sempre algo difícil, porque se por um lado nós desejamos Deus e nós queremos amar a Deus, por outro lado nós percebemos em nós uma fome de pecado. É aquilo que em teologia se chama concupiscência. Nós, porque marcados com o pecado, nós temos uma fome de pecado. Nós tendemos ao pecado. Com facilidade, nós nos inclinamos para as realidades que não vêm do coração de Deus. Pois bem, então Jesus, com a sua paixão, morte e ressurreição, Ele nos salva dos nossos pecados, porque nós éramos merecedores da perdição, e nos concede a graça do céu, desde que nós nos abramos para receber esta salvação conseguida por Jesus na cruz. Pois bem, embora Jesus que abriu as portas do céu para nós, o nosso coração ainda continua não mais manchado com o pecado original, que nós somos livres, nós podemos agora caminhar na amizade com Deus, mas o nosso coração ainda é nécio, ainda é pouco sábio, isto é, ele com facilidade, ele é enganado pelo diabo, ele é enganado pelo pecado e por ele se deixa seduzir. Pois bem, esta é a primeira maneira que a salvação aconteceu por nosso Senhor Jesus Cristo, o único Salvador da humanidade. Mas com a Virgem Maria aconteceu diferente. Nós ouvimos aqui na oração coleta de hoje. A oração coleta é aquela que o padre faz imediatamente após o oremos, né? Oremos, aí vem a oração que se chama oração coleta. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado, em previsão dos méritos de Cristo. Então a Virgem Maria, que nasceu mais ou menos de 12 a 14 anos antes de Cristo, não é isso? Já que ela ficou grávida de Nosso Senhor por volta dos seus 12 a 14 anos, então à Virgem Maria foram concedidos os méritos da paixão de Cristo, que se realizaria 33 anos depois, tomando aqui a data comum, né, tradicional, de que Jesus Cristo morreu com 33 anos. Pois bem, então se nós fizermos aqui uma data completa, então quando a Virgem Maria foi concebida no ventre de Santana, por meio da relação sexual entre São Joaquim e Santana, quando a Virgem Maria foi concebida no ventre da Senhora Santana, ali ela já recebeu as graças que seriam derramadas na humanidade 45 a 47 anos depois. Porque se Jesus Cristo morreu no ano 33 e a Virgem Maria concebeu Jesus, ou melhor, e a Virgem Maria concebeu Jesus por volta dos seus 12 a 14 anos, nós estamos falando aqui de um espaço de 45 a 47 anos. Isto é, a Virgem Maria, quando Jesus foi concebido no seu ventre, Santana, quando a Virgem Maria foi concebida no ventre de Santana, ela já nasceu, ela já foi concebida sem marca, sem mancha nenhum de pecado. Ela nunca foi propriedade, ela nunca foi seduzida pelo diabo. Ela foi imaculada. Preste aqui atenção, eu não estou dizendo que quando ela foi concebida no ventre da Senhora Santana, ela foi purificada do pecado. Não é isso o que a igreja ensina. Eu estou dizendo que já desde o primeiríssimo instante em que ela foi concebida, já sem pecado ela foi concebida.
Não é que no primeiro instante da sua concepção ela foi purificada, mas em previsão dos méritos de Cristo, ela foi preservada de toda e qualquer mancha do pecado. Porque, como diz São Tomás de Aquino, era conveniente que aquela que traria o Salvador nunca tivesse sido manchada pelo pecado original, manchada por pecado nenhum, já que a Virgem Maria nunca cometeu um pecado sequer. Mas este é apenas o aspecto, nós poderíamos dizer, negativo, isto é, aquilo que não aconteceu a ela. Mas quando nós celebramos o mistério, a solenidade da Imaculada Conceição de Maria, nós não celebramos apenas este aspecto negativo, isto é, aquilo que não aconteceu, isto é, ela não teve pecado nenhum, o pecado nunca nela encontrou lugar. Mas existe um outro aspecto, que nós poderíamos dizer agora o aspecto positivo, isto é, sobre aquela, desde ali, quando ela foi concebida no ventre materno da Senhora Santana, ali ela foi cumulada de todas as graças. Ela recebeu uma quantidade de graça que, fiquemos espantados, meus santos, que nenhum anjo recebeu. Se vocês pegarem a Sagrada Escritura, todas as vezes que um anjo se apresenta a uma criatura, o anjo diz assim: não temas. Por quê? Porque o anjo, devido à sua grandeza espiritual, ele é ao mesmo tempo belo e terrível. Por quê? Porque a sua luz revela a nossa miséria, a nossa pequenez. Pois bem, mas quando o anjo Gabriel se apresenta à Virgem Maria, ele não diz não temas, mas ele diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Porque ele viu uma criatura que amava a Deus muito mais do que ele. Porque ele viu uma criatura que era muito mais santa do que ele, que era uma criatura que era muito mais bela do que ele. E é claro que os anjos são belos, e é claro que os anjos são santos, e é claro que os anjos amam a Deus. Lembre que aquilo que nós falamos a respeito de São Miguel, também podemos falar a respeito de São Gabriel. São Miguel que grita: quem como Deus? Quem é grande como Deus? E aquele ato de humildade e de amor de São Miguel. Pois bem, mas isso também se aplica para uns mais, para outros menos, se aplica aos anjos, porque há anjos mais belos e mais santos do que outros anjos. É tanto que nós temos as chamadas hierarquias angélicas. Arcanjo é a segunda hierarquia angélica. Então nós temos dominações, potestades, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Aqui eu estou dizendo sem ordem alguma. Então nós temos várias hierarquias angélicas. Pois bem, mas quando São Miguel olhou para aquela criatura, ele olhou com espanto, com um temor reverencial. Agora é ele quem tem este temor reverencial. Ave, cheia de graça, Haire, que é caritomene. A expressão em grego diz muito mais do que aquilo que nós podemos dizer em português. Cheia de graça, o que é caritomene, significa plena, abundante de graça, de modo que nela não poderia haver mais graça alguma. São Luís Maria Grion de Montfort, ele diz que Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez a Virgem Maria. A gente está ficando velho e esquece os nomes, né? São Boaventura, ele diz que Deus poderia ter feito um mundo melhor
e um mundo mais bonito, com certeza. E nesse mundo mais bonito, com certeza Cuiabá teria um clima mais agradável. Pois bem, Deus poderia ter feito um mundo mais bonito, um mundo melhor, mas Deus não poderia ter feito uma criatura mais bela e mais santa. Por quê? Porque Deus juntou todas as graças e fez Maria. Quando aqui eu digo que a Virgem Maria, ela é mais bela do que todos os anjos, quando aqui eu digo que a Virgem Maria, ela ama a Deus mais do que todos os anjos, quando aqui eu digo que a Virgem Maria, ela é mais bela do que todos os santos, imagine, nós aqui somos tão devotos de Santa Teresinha, de São Padre Pio, de São José, de Santa Rita, de São João Maria Vianney. Pois bem, a Virgem Maria, ela é mais bela do que todos esses santos, e ela amou a Deus mais do que todos esses santos. Mas não é apenas que ela amou a Deus mais do que São José, e ela amou a Deus mais do que os mártires, e ela amou a Deus mais do que Santa Teresinha. Não apenas isso, ela amou, se eu pegar o amor de todos os anjos e de todos os santos e puser num prato da balança, e puser a Virgem Maria noutro prato da balança, ela penderá mais, porque ela ama mais do que todos os santos e anjos juntos. E aqui, quando eu me refiro santos, os santos que existiram, os santos que existem, porque existem pessoas que amam a Deus e que amam a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, e que nós não conhecemos, e os santos que existirão. E quando nós dizemos que ela ama mais do que todos os anjos, nós estamos falando aqui de miríades e miríades de anjos, trilhões de anjos. E isso nós vemos a maravilhosa ação da graça de Deus. É este maior milagre da graça realizado por Deus que nós celebramos. E como é que tanto amor pôde estar contido num coração humano de uma jovenzinha pobre ali no reino, na região de Israel, dando à luz futuramente ao seu filho e deitando numa manjedoura. Meus santos, por isso que é tão apropriado celebrar este mistério neste tempo do Natal, porque assim como nós nos preparamos para receber Jesus, nós vemos que Deus preparou aquela que nos daria o seu Filho amado. Meus irmãos, mas tudo isso nós vimos, o nosso coração deve se encher de alegria, mas não apenas de alegria. O que é que nós podemos fazer neste dia? Ora, se nós somos devotos da Virgem Maria, muitos aqui fizeram até há 10 anos a sua primeira consagração a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria Grion de Montfort. Faz 10 anos desde a minha consagração aqui nesta igreja. Pois bem, o que é que nós, devotos ou consagrados a Nossa Senhora, somos chamados a viver neste dia? Pedir a Nossa Senhora que ela, que amou tanto a Deus, ela que é expert no amor a Deus, que ela nos ensine a Deus a amar. É claro, nós nunca amaremos a Deus como ela amou, mas é próprio de quem ama uma pessoa querer que todos a amem. Pergunte aqui a uma mãe, se não é a alegria da mãe saber que os seus filhos são amados por outras pessoas. Uma mãe prefere, vou usar aqui um pleonasmo, prefere muito mais. Uma mãe prefere que o filho seja amado a que ela seja amada. Se precisasse aqui fazer uma escolha, a mãe preferiria que o filho fosse amado. Pois bem, a alegria de Nossa Senhora é que nós amemos cada vez mais Jesus. A alegria de Nossa Senhora é que nós também não sejamos enganados
pelo inimigo do seu filho. Então, com simplicidade, hoje você aqui participando da Santa Missa, ou você que acompanha pelas redes sociais, que você depois, para os que estão aqui na missa, se possível, depois que receber Jesus na Eucaristia, ou depois que a missa terminar, se sentar um pouquinho, ou se ajoelhar, e você que está em casa, ir para um canto reservado na sua casa, e se entreter espiritualmente com a Virgem Maria, e dizer a ela: minha mãe, eu tão facilmente me deixo seduzir pelo mundo, eu tão facilmente me deixo enganar pelas coisas que não vêm do teu filho. Dá-me a mim um pouquinho desta sabedoria, para que eu veja as coisas com os teus olhos, minha mãe, para que Jesus, ao olhar para mim, Jesus diga: nossa, como ele se parece com a mãe dele, como ele se parece com a minha mãe. É a alegria de todo filho parecer com os seus pais. Quando você encontra alguém que diz: nossa, você tem o sorriso da sua mãe, e você tem esse jeito do seu pai, e o filho fica alegre. Pois bem, se nós pecadores sabemos que isso é bom, muito mais a Virgem Maria. Então, na nossa oração, peçamos a ela: minha mãe, concede-me essa graça, me ajuda, me ensina. A senhora que é mãe e que sabe ensinar, a senhora que tem todo jeito para cativar e ganhar os corações, já que a senhora é a mais doce de todas as mães, é a mãe mais doce de todas as mães e de todos os filhos, que a senhora com doçura me ensine a mim, tão resistente, tão inclinado a ser desobediente, que a senhora me ensine a obediência, que a senhora me ensine a alegria do amor, que eu veja como a senhora vê, que é bom, que os mandamentos de Deus são bons, que não há melhor coisa neste mundo do que viver na amizade com nosso Senhor, que assim como a senhora disse nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser, que a senhora também diga a este meu coração, para que eu aprenda a fazer tudo o que Jesus me disser. Que assim como a senhora nunca foi enganada, e a senhora é a inimiga por excelência do diabo, que eu também, minha mãe, não seja enganado e seja amigo de Deus, mas inimigo do diabo. Meus santos, cada um aqui conhece as suas mazelas, as suas fraquezas, as suas inclinações e as suas limitações. Apresentemos a nossa mãe. Meus santinhos, se nós, miseráveis pecadores, que nos sentimos inclinados para tantas coisas que não agradam a Deus, e que nos sentimos seduzidos pelo mundo, se mesmo assim, nesse nosso coração, em que há tanta luta, nós ainda desejamos o céu, isto é, nós somos um compêndio de desejos. No nosso coração existe uma luta constante, mas se mesmo em meio a tantos desejos, existe o desejo de ir para o céu, existe o desejo de ser amigo de Deus, existe o desejo de amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Pois bem, pensamos que aquela em cujo coração não há um compêndio de desejos, no coração dela existe apenas o desejo de amar a Deus, de se entregar a Deus e de fazer aquilo que alegre a Deus. Peçamos a ela que ela nos ensine. Ela é nossa mãe e nossa mestra. Jesus nos deu a Virgem Maria como mãe, para que ela fosse modelo e intercessora nossa. Então isso aqui não é palavras, não é poesia religiosa. Deus nos deu uma mãe que nos ama muito. Deus nos deu uma mãe que nos ama com grandeza. E Deus nos deu uma mãe que ama a Deus, que o ama mais do que todas as criaturas. Então, usemos, a palavra aqui não é a mais adequada, mas usemos esta graça que Deus nos deu, supliquemos a Virgem Maria, e ela quer nos dar esta graça.
Ela quer que nós amemos mais Jesus, mas que nós não participemos da missa hoje apenas ouvindo e depois voltemos para as nossas casas e retornemos ao nosso ritmo normal. Não. Hoje, se possível, dobre os seus joelhos, se não, fique sentadinho, mas faça a sua oração contrita, piedosa, abra o seu coração e apresente a sua vida, a sua preguiça espiritual. Tem preguiça de rezar? Apresente a Nossa Senhora. Tem medo de se entregar a Deus e ser menos feliz? Sim, porque é uma mentira que o inimigo coloca no nosso coração, né? Será que se eu radicalmente me entregar a Deus, eu serei mesmo feliz? Nossa, meu santo, você será feliz aqui neste mundo e perfeitamente feliz no outro. Porque se nós olharmos para a história dos homens e mulheres mais felizes neste mundo, foram os santos, mas que buscaram primeiramente a felicidade do céu. Pois bem, que ninguém hoje vai embora sem fazer uma verdadeira prece, se confiando a Nossa Senhora e suplicando a sua materna intercessão. Que a Virgem Maria, com o seu imaculado coração, nos ajude a arrancar dos nossos corações tantas máculas de pecados e de enganos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, meus irmãos, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,